E eu peço licença ao meu irmão para trazer uma palavra pastoral ao coração de vocês. E pedir a esse Deus que fale conosco, que ministre ao nosso coração. Então, nós vamos ler o texto bíblico em Hebreus capítulo 12. Você deve abrir Hebreus capítulo 12. Vamos ler os versos de 1 a 3. Mas antes que você leia, você vai fazer uma oração corajosa, e você vai precisar de coragem para fazer isso. Que Deus tem para nós hoje aqui, você vai precisar de coragem. Então você vai fazer uma oração corajosa. Deus não está aqui porque você crê, mas quantos creem que Deus está aqui? Que bom, é bom você crer. Porque se você não crê, não muda nada, porque Ele disse que estaria. Então Ele está conosco, está presente. O melhor quando cremos, porque nós podemos aproveitar melhor a sua presença. Nós podemos olhar para Ele. E é impossível olhar para Cristo e não adorá-lo. É impossível olhar para Cristo e não amá-lo, não admirá-lo. Impossível. Infelizmente, a gente coloca muita coisa entre nós e Cristo. E aí, quando nós precisamos olhar, nós temos muito trabalho. Então, você vai fazer uma oração agora, antes de lermos o texto bíblico, você vai pedir a Deus: Deus, se o Senhor falar comigo, e eu te peço que o Senhor fale, eu vou obedecer aquilo que o Senhor falar. Se você não tem disposição de obedecer a Deus, não ore, por favor. Porque senão você vai assumir um compromisso que não está disposto a cumprir. Mas se você veio aqui nessa noite e deseja ouvir a voz de Deus, você vai pedir a Ele: Deus, eu preciso ouvir o Senhor. E quando o Senhor falar comigo, eu vou obedecê-lo. Tem coragem de orar assim? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Somente os corajosos, encorajados pelo Espírito de Deus. A tua igreja ora, Senhor. Os teus filhos oram. Certamente muitos aqui pedem ao Senhor uma palavra. O Senhor costuma sempre atender orações como essa. Porque nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Se pedirmos o seu Espírito, não nos dará uma cobra. Se pedirmos pão, não nos dará pedra. O que te pedimos, Senhor, é orientação. O que te pedimos é a iluminação do teu Espírito Santo para entender, compreender. O que pedimos é que o Senhor fale ao nosso coração por causa do teu amor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Acompanhe a leitura do texto, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. E eu sempre, quando eu leio Hebreus 12, eu lembro de Romanos 12, eu lembro de 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12. Se você tiver curiosidade, leia os 4:12. Tem muito ensinamento e muitas coisas que concordam. E eu sei que não existe acaso, não existe coincidências na palavra de Deus. Mas acompanhe a leitura do texto sagrado que diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O Senhor Jesus também diz algo muito parecido. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outro dia minha esposa chegou na igreja, no final de uma programação, ela estava vindo de um outro lugar, e ela chegou gritando, me chamando do alto: amor, me ajude aqui. E aí eu fui até ela, e ela disse: me ajude aqui porque está muito pesado isso aqui. Você sabe o que era? 2 bolos. 2 bolos. E ela dizia: me ajude porque já está muito pesado. Quanto pesa um bolo aqui em Maceió? Lá no Teoflotone, que faz o melhor bolo do mundo, deve pesar talvez umas 900 gramas, 1 quilo. E ela já estava, Paulo, já agonizando com o peso de 2 bolos. Pouco peso carregado por muito tempo pode se tornar um grande fardo. Pouco peso carregado por muito tempo pode se tornar um grande fardo. Não era tão grande a distância, uns 200 metros. Ela estava na casa de uma irmã e comprou esses 2 bolos, que vai rapidinho com ela também, bolo é com ela mesmo. Mas estava muito pesado para ela, porque a distância fez com que o peso desses bolos aumentasse. Talvez você consiga carregar alguma coisa daqui até na porta, até bem pesada, quem sabe essa caixa. Mas se eu te disser para carregar essa caixa até o centro de Maceió e caminhar pela orla, vai se tornar muito pesado. E eu te pergunto, de coração, como você chegou aqui nessa noite? Como é que você tem vivido? As pessoas olham para você e veem alguém leve, alguém veloz, alguém que corre, que avança. Ou você tem carregado um peso, talvez por longo tempo, vem se somando e o seu vigor está no limite. Você está cansado, cansada, tem peso nas suas costas. Talvez até você tenha orado, ou tem dito repetidamente: é tanta coisa que eu tenho que fazer, é tanta coisa que eu estou vivendo, é tanta coisa na minha vida. E aí chega esse texto que o Senhor traz a nós nessa noite, e eu quero, assim como Jesus ele era exímio em simplificar as coisas. Simplificar as coisas. Então, assim como Jesus, eu quero explicar esse texto de forma muito simples. Eu quero compará-lo aqui com uma mochila nas suas costas. Muitos de nós estamos correndo a nossa carreira com uma mochila nas costas muito pesada. Pesada demais nas costas, e nós estamos sem vigor, nós estamos
sem agilidade, nós cansamos rapidamente, o nosso fôlego é curto, por causa do peso que está nas nossas costas. E essa mochila, embora ela seja, você vai entender isso, ela seja tão cuidada por nós, como se fosse um lugar de guardar apenas tesouros, porém nós estamos colocando peso que não nos ajuda em nada, não está ajudando você na sua corrida de fé, não está ajudando você na sua caminhada de fé. Nós fomos alistados para uma corrida, para uma carreira, mas colocamos essa mochila nas costas e achamos que são coisas que não podemos abrir mão, mas ela está pesando. Talvez nós não mais sorrimos como antes, franzimos a testa, o nosso semblante está fechado, não tem leveza no nosso viver diário. Então eu percebo que nós temos colocado pequenas coisas nessa mochila há muito tempo. Alguns têm feito isso há muito tempo. O que há na sua mochila? O que é que você tem colocado na sua mochila? Será que você tem colocado na sua mochila diariamente preocupações? Uma coisinha à toa, pastor. Aí você pega aquela preocupação e coloca na sua mochila. E aí você se esquece daquele que disse para mim e para você: não andeis preocupado com as coisas. Não fique preocupado, porque a preocupação é a ocupação que você faz, sem mesmo que as coisas cheguem a você, você já se ocupa de alguma coisa, e você começa então a sofrer, porque tem que fazer alguma coisa, e aquilo começa a minar a sua alegria, a tirar o seu vigor, e você já não consegue mais sorrir, e você já não consegue mais relacionar com as pessoas, porque você está preocupado. Outro dia, conversando com uma pessoa, e ela disse: não faça isso não, porque vai chover. Como vai chover? Choveu, mas pode ser que não chova. Não, mas vai chover. E aí o tempo passou e eu precisava sair, precisava fazer outras coisas, e não choveu. Por que é que eu tenho que me preocupar com isso? Por que é que você tem que ficar preocupado com qualquer coisa que seja? Deus nos chama para lançar sobre Ele as nossas preocupações. Deus nos chama para confiar que aquele que não poupou o seu próprio filho é o mesmo que vai prover todas as coisas para nós. Será que eu tenho que pensar que se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele não nos daria juntamente com Cristo todas as outras coisas? Por que é que eu vou ficar preocupado? Mas eu acho que isso me protege. Como assim? E aí você coloca na sua mochila preocupação. Qual que é o seu controle sobre daqui meia hora, uma hora, sobre o seu amanhã? Qual é o seu controle? O que você consegue acessar amanhã? O que você consegue mudar amanhã, estando aqui agora, hoje? Nada. Mas nós insistimos em nos preocupar. E isso pesa na mochila, pesa nas nossas costas. E você já está carregando isso há muito tempo. Parece que não, mas tem gente que coloca dentro dessa mochila mágoas, não abre mão. Ele pega aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo que alguém fez em algum tempo, em alguma circunstância, e ele guarda aquela mágoa na sua mochila, como se fosse algo precioso, como se fosse um grande tesouro, e você não abre mão. Dá para entender,
Por que é que nós guardamos mágoa na nossa mochila? Por que é que você guarda ressentimento na sua mochila? Isso faz mal e pesa muito. Isso tira o seu sorriso, isso tira a sua saúde, isso tira o seu vigor. É lixo. Mas nós não podemos esquecer isso. Eu não posso dar a essa pessoa esse bônus de me esquecer o que ele falou comigo naquele dia, o que ele fez com meu filho, o que ele fez com meu marido, o que fez com a minha esposa. E você, forte que é, coloca na mochila mágoa. Mas você não está satisfeito e ainda traz mais peso, porque você começa também a colocar na sua mochila e não abre mão de lembranças ruins que prende você lá no passado. Você não se liberta de pensamentos ruins, de lembranças que você deveria ter esquecido. Mas insiste em lembrar, insiste em ressuscitar, insiste em voltar isso à tona, insiste em jogar isso na cara de alguém de vez em quando. Lembranças ruins. Nós temos uma habilidade de colocar coisas ruins na nossa vida. Nós temos uma habilidade de nos agarrar a coisas que deveríamos jogar fora. Mas não está satisfeito, não apenas as lembranças, e eu digo para você, você é responsável por aquilo que você pensa. Preste atenção nisso. Não é a pessoa que fez a mágoa, não é a pessoa que fez alguma coisa com você, que é o responsável por aquilo que você está pensando. Você é o senhor do seu pensamento. É você o responsável por isso. Ah, pastor, mas foi ele quem fez isso. Você pode pensar o que você quiser pensar. Ninguém pensa por você. Você escolhe o que vai pensar. O que Paulo diz? É verdadeiro? É puro? É justo? Tem louvor nisso? Tem alguma fama? Porque se tiver, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que é que eu tenho que pensar o que não me traz esperança? Por que é que eu tenho que trazer lembranças ruins no meu coração? E pesa, irmãos. Isso pesa. Não está satisfeito? E aí você coloca nessa mochila o medo. Quem sabe um próximo encontro nosso no próximo ano, se Deus permitir, podemos até falar sobre o medo. Mas se nós temos medo, nós não somos aperfeiçoados no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é a certeza, ou talvez a impressão de que você está sozinho. Você se lembra quando era criança, que no quarto escuro talvez você tinha medo, até que o seu pai e a sua mãe chegavam e acendiam a luz. Porque o medo distorce a verdade. O medo paralisa as pessoas, e o medo te priva do melhor. As pessoas que têm medo de tomar um banho de mar, ele é privado de um banho de mar. As pessoas que têm medo de andar de bicicleta, ele é privado do vento gostoso que bate quando nós estamos andando de bicicleta. O medo nos paralisa. E o medo é uma declaração audível que você está dizendo para Deus: Senhor, não é suficiente. Eu preciso ter medo, porque o Senhor pode cochilar, o Senhor pode dormir. O Senhor não está me guardando tanto assim. E aí esquecemos de Romanos 8.
que diz que nada, não tem forças presente, futura, não tem poderes, não tem alturas que nos separe do amor de Deus. Procuro viver livre de medo, porque o medo nunca me ajudou em nada. O medo traz peso, o medo me priva, mas eu insisto em ter medo, e vivemos em um tempo, em uma geração, e o medo é essa primeira marca da queda. Os nossos pais, Adão e Eva, imediatamente depois da queda tiveram medo, porque havia separado de Deus. Mas fomos reconciliados, nos trouxe a redenção, e agora nós não precisamos mais ter medo, porque a presença dele é real. Ele está conosco e estará conosco todos os dias. Ele acende a luz da verdade da sua palavra, e enxergamos como as coisas são. Mas colocamos o medo, e junto com o medo nós colocamos a insegurança, e achamos um lugar nessa mochila e esprememos ali a insegurança, como se ficássemos inseguros, trouxesse segurança para nós. Mais uma vez, eu não consigo compreender a incoerência do ser humano. Ele nos chamou para um relacionamento, mas insistimos em colocar peso e mais peso nessa mochila. Talvez dificuldades em lidar com situações novas. E aí o escritor de Hebreus, além das coisas que nos pesam, ele traz o pecado. E eu fico pensando se essas coisas, embora talvez algumas delas não sejam conscientes, não é resultado de pecado, porque ele disse que nós poderíamos ir até ele. Ele disse que nós poderíamos pensar as coisas de forma conveniente, de forma bíblica. Ele disse que nós poderíamos ter um relacionamento íntimo com ele, e que ele jamais nos deixaria, jamais nos faltaria. Mas insistimos com essa bagagem, com essa mochila pesada, em dizer para Deus: eu sou o responsável por isso. E não abrimos mão. Preste atenção que essas escolhas, elas são autônomas. Você vai lá, livremente. Ninguém te mandou ir lá, ninguém te mandou pensar, ninguém te mandou escolher esse peso, mas você foi lá. Você fez isso com os seus próprios pés. Você escolheu ter medo, você escolheu viver inseguro, você escolheu pensar o que não deve pensar. Você escolheu guardar, abrigar no seu coração ressentimento, mágoa. Voluntariamente você fez isso. Outro dia, queridos, eu gosto muito de exemplos. Eu e Isabel chegávamos em casa, moramos há pouco tempo em um novo apartamento, e a vizinha, que nós temos ainda pouco relacionamento, ela vinha de uma longa distância com um carrinho de compras, do supermercado mesmo. Lá em Teoflotone, eles deixam fazer isso, até vai lá buscar depois, ou você tem que trazer o carrinho, alguma coisa parecida. Mas ela vinha de longe. Eu moro longe desse supermercado. E ela vinha, e Teoflotone, ele tem as suas ruas com pedras. E ela vinha então saltando de calçada em calçada, mas ela tinha que atravessar a rua, e foi exatamente quando nós chegamos em casa. E eu estou vendo ela carregar esse carrinho com compras. Pensa naquela dificuldade, atravessando a rua com esse carrinho de compras. Você conhece as ruas de Teoflotone, né, Ézio? Atravessando a rua, Zezito, com o carrinho de compras. Eu disse, pai, saí do carro correndo e fui lá e peguei o carrinho e atravessei a rua com ela. Preste atenção. Este supermercado tem um serviço de entrega grátis. Mas ela foi lá na prateleira da vida, encheu o carrinho dela
e disse: eu carrego. Nós somos chamados para um relacionamento que Ele prometeu carregar as nossas compras, os nossos fardos. Mas você está exausto, está cansado, porque você resolveu carregar. Tudo isso faz com que a nossa corrida em direção ao alvo, em direção a Deus, em direção ao autor e consumador da nossa fé, seja tão vagarosa. Começamos bem uma corrida, mas aí nós somos privados pelo peso do pecado, e aí já nós não temos tanto vigor para correr. Aqueles que corriam bem já não correm mais. Começamos naquele primeiro amor, e eu nem sei se tem que ter outro amor. Na verdade eu sei, só deve ser o primeiro. Mas nós insistimos em encher esse carrinho de compra, mesmo Ele falando: meu filho, deixa eu carregar para você, eu entrego para você na sua casa, eu já providenciei, eu já fiz tudo, e está consumado. Você pode viver essa vida livre, você pode viver a vida que Cristo veio comprar para você. Mas eu insisto em viver essa subvida, uma vida aquém do que Cristo veio pagar para mim, comprar para mim. E a nossa caminhada se torna mais difícil, torna os nossos dias mais tristes, porque a carga está pesada, e ela vem se acumulando, e cada vez mais é um fardo. É um fardo. E o escritor de Hebreus diz: olha que vocês têm muitas testemunhas, e eu penso no testemunho. E às vezes nós achamos que essa cruz que o Senhor Jesus nos chamou para carregar, quando Ele diz: olha, deixa isso, pega o meu fardo, pega a minha cruz. Às vezes nós achamos que a cruz é aquele marido, é aquela esposa, é aquele funcionário, é aquele fulano, é um colega chato de escola. É minha cruz. Não é sua cruz. Cruz é testemunho. O Senhor nos chamou para testemunhar. E quando você resolve carregar um peso que você não tem que carregar, você não é um bom testemunho. É razoável, queridos. Eu quero respeitar você ainda que não foi até a Ele, não aceitou esse convite, e o melhor de todos os convites que alguém pode receber. Ele diz: venha para mim, deixa eu carregar isso para você, vamos trocar isso. É até razoável, quando você vê uma pessoa que ainda não foi a Cristo, cabisbaixa, sem vigor, desanimado. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ele diz: eu estou na caverna. Qual é o propósito da caverna? Deus não quer ninguém em caverna. Somos filhos da luz. Mas Elias ficou desobediente que ele era. Ele não tinha que estar na caverna. E Deus fez ele acordar, dizendo: rapaz, presta atenção. Olha quantas pessoas tem aí. Você está achando o quê? Sai daí, vai trabalhar, vai fazer o que eu tenho mandado para você fazer. Mas aí nós achamos: vou para a caverna. Elias foi para a caverna, para quê? Para você remoer seus fracassos, suas derrotas, para você remoer os seus limites, e não como Paulo. Isso não te ajuda, isso não nos ajuda. Então é razoável quando nós vemos uma pessoa que ainda não foi a Cristo sofrer assim. Agora eu não consigo entender. Nós que professamos essa fé e dizemos: Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Rei da glória. Abrir mão da vida que Ele tem para nós e insistirmos em carregar um peso, uma mochila pesada demais para nós.
o convite de Jesus, em Mateus capítulo 11, me dá a ideia de uma troca. Ele quer nos dar o seu leve fardo por nossa mochila cheia daquilo que nos impede correr melhor. Preste atenção, porque não é não levar nada, porque o testemunho é levar Jesus. Mas o que Cristo está dizendo para mim e para vocês, vamos mudar a qualidade desse seu peso? Vamos mudar o que você está carregando? Quem sabe você leve uma carga de algodão para que alguém possa, precisando de um curativo, precisando repousar, leve esse fardo aqui, é levinho. Mas eu não, eu quero colocar pedras, Senhor, eu quero colocar mágoas, eu quero colocar medo, eu quero colocar ressentimento. E Deus está em Cristo querendo trocar esse fardo comigo e dizer: meu filho, leva esse aqui. Leve isso aqui para que você possa ser socorro, para que você possa ser auxílio na vida de alguém. Deus, Ele quer que a gente vá a Ele. Como é que nós podemos fazer isso, querido? Como é que você pode nessa noite, talvez você está com algum peso na sua mochila? Talvez o Espírito Santo vai te lembrando de coisas que você foi colocando, ainda que foi pouco a pouco, mas isso já está pesado. Isso já está tirando o seu vigor. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso trocar esse fardo? E a primeira coisa que eu e você devemos fazer é pedir perdão para Deus e dizer: Deus, me perdoe, porque eu sabia que se eu fosse ao Senhor, eu encontraria alívio, mas eu estou aqui preocupada, ansiosa, eu estou aqui nervosa, eu estou aqui sofrendo. Me perdoa, porque eu encontro vida no Senhor e eu estou correndo para um outro lado. Eu fico pensando, Deus olhando para nós, nos apresentando algo maravilhoso, e nós escolhendo lixo, carregar lixo, pesando a nossa corrida, a nossa jornada, impedindo que sejamos velozes. A Bíblia afirma que nós temos uma carga para levar, e Paulo fala isso aos Gálatas no capítulo 6. Jesus nos propõe que escolhamos o peso e a qualidade da nossa carga. Não essa que você está insistindo em carregar, mas a que Cristo oferece a nós. E Cristo só dá coisas boas para a gente carregar. Os itens que você escolher com os olhos de Cristo vai fazer você ser veloz, vai fazer você ser saudável. Nós vivemos um tempo adoecido, pessoas adoecidas, cristãos adoecidos por causa de peso na sua mochila. E aí também ele provê essa ajuda numa comunidade como essa, porque ele diz que eu também devo ajudar você, e é a mão de Deus. Porque quando o irmão chega para você e diz: e aí você não pode abrir mão disso, o irmão chega para você e você compartilha com ele: me ajude em oração, o meu filho está assim, a minha filha está assim, eu preciso tanto de que Deus abra uma porta para mim. Alguém vai chegar e te abraçar, e vamos orar juntos, e vamos carregar isso juntos. Isso é a mão de Deus. De levarmos os fardos pesados uns dos outros, dividindo o peso na caminhada cristã. Certamente isso será mais prazeroso. Por isso que o crente precisa ter igreja. Haverá problemas, queridos, sempre. Situações difíceis, certamente. Mas quando nós estamos juntos com Cristo e com o corpo, a caminhada se torna mais leve. Nós até aventuramos uma corrida. Sempre haverá dificuldades, mas nós poderemos superá-los simplesmente
ao invés de carregar essa mochila pesada, tomar sobre nós o fardo que Cristo quer que nós carreguemos. E aí, com a sua capacidade de carregar peso, porque você está leve, você pode ajudar outras pessoas, você pode abençoar outras pessoas. O importante é que o cristão se livre daquilo que não agrada a Deus e que, portanto, só atrapalha. Corra olhando para Cristo, corra olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu o exemplo, e o texto sagrado diz que Ele mesmo passou, sofreu em si mesmo. Ele nos deu o exemplo de como viver conforme a vontade de Deus, de forma que o Pai seja agradado. Porque sem fé nós não somos pessoas agradáveis a Ele. Apesar de circunstâncias, apesar de problemas, nós podemos correr, vencer essa corrida na vida cristã. Depende de perseverança, sim, eu creio que muito mais dele do que nossa. Mas fica muito mais fácil quando nós não carregamos peso. Como é que está a sua mochila, querido? Seja sincero com Deus. Eu disse para você no início que você precisaria de coragem. Coragem. Nós às vezes estamos sentindo um peso. Por que isso não está no meu relacionamento, pastor? Não é fácil para Isabel ser minha esposa, não. Possivelmente. Ela tem suas lutas. Tem casamento perfeito, não, querido. Tem filhos perfeitos. Não tem família perfeita, não. Não tem igreja perfeita. Ou melhor, ela é, né? Porque ela é a noiva de Cristo. Mas talvez você voluntariamente colocou alguma coisa nessa mochila. E hoje é o dia de você abandonar essa mochila. Eu queria que você fechasse os seus olhos.